Oi, meu bem! Mais uma semana, mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou te ensinar como identificar se o seu bebê tá mamando o suficiente. Eu sei que essa é uma insegurança muito comum para a maioria das mães, no começo da amamentação principalmente, e sempre aquele medo de, será que esse choro é fome? Será que o bebê tá mamando demais? Será que o bebê tá mamando de menos? Enfim, então a minha ideia com esse vídeo é realmente te mostrar alguns sinais muito claros, muito fáceis de identificar no dia a dia, que vão te mostrar se o seu bebê tá mamando o tanto que ele precisa mamar. E aqui, obviamente, eu tô falando só de leite materno, já que fórmula precisa ser prescrita pelo pediatra na quantidade adequada para cada bebê. Eu sou a Duda, eu sou doula, consultora de amamentação e psicóloga, e aqui nesse canal você encontra vários vídeos sobre amamentação e sobre outros assuntos que ajudam nos cuidados com o bebê e também na sua gravidez. Então já se inscreve aqui, já deixa o seu like e já deixa o seu comentário aqui se você tiver alguma dúvida também. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre um bebê é que até o 6º mês de vida, esse bebê não deve ingerir nada além de leite. Então, ele não deve ingerir água, chás, outros alimentos, pelo menos até o 6º mês. Isso significa que, se o bebê não está mamando o suficiente, ele naturalmente está menos hidratado do que deveria, já que a hidratação desse bebê vem exclusivamente do leite. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente quer identificar se o bebê tá mamando bem ou não, é que mamar bem não significa bater o olho no bebê e ver que ele tá cheio de dobrinhas, e sim identificar que esse bebê está hidratado, porque um bebê bem hidratado está mamando o suficiente. Por isso, o primeiro sinal para a gente saber se um bebê tá mamando o suficiente é a quantidade de xixi e a cor desse xixi. Quando a gente bebe pouca água, pouco líquido durante o dia, a gente naturalmente faz pouco xixi e esse xixi é amarelado, é bem concentrado, bem mais amarelo. A mesma coisa acontece com o bebê que não tá mamando o suficiente. Ele vai fazer uma quantidade pequena de xixi e esse xixi vai ter uma cor forte, um cheiro forte. Isso tudo é sinal de desidratação para esse bebê e é sinal de que ele não tá mamando como deveria. Nos primeiros 5 dias do bebê, de 5 a 7 dias, como o leite ainda tá descendo, como esse bebê, o corpinho desse bebê ainda tá se adaptando, o estômago ainda é muito pequeno, é natural que esse bebê faça pouco xixi, mas a quantidade de xixi precisa ir aumentando gradativamente com o passar dos dias, até que, a partir mais ou menos da primeira semana de vida, esse bebê esteja fazendo mais ou menos de 6 a 8 fraldas de xixi em 24 horas. O que isso significa? Que você precisa trocar pelo menos de 6 a 8 fraldas bem cheias, bem pesadinhas, com xixi bem clarinho, em um intervalo de 24 horas, considerando então dia e noite. Esse é o primeiro e o maior sinal de um bebê bem hidratado. Se você tá trocando 2, 3 fraldas só de xixi do seu bebê, fraldas vazias quase, com xixi super escuro, pode ser um sinal de que ele não está mamando o suficiente. O segundo sinal de hidratação é o cocô. Da mesma forma que a gente, quando se hidrata mal, tem comprometimentos aí intestinais, acontece com o bebê também. Um bebê, ele não tem espaço no intestino e no estômago para armazenar uma grande quantidade de leite ali. Então, naturalmente, ele precisa botar para fora com uma frequência muito grande. Por isso que alguns bebês, a cada mamada, fazem cocô, porque não tem muito espaço ali para guardar nada dentro desses mini corpinhos. Fazer cocô com frequência, na textura certa, também é um sinal importante de hidratação desse bebê. Qual é a frequência certa? No primeiro mês, bebês amamentados exclusivamente, então que só se alimentam com leite materno, precisam fazer pelo menos um cocô por dia. Depois do primeiro mês é normal que isso espace um pouco mais e esses bebês passem aí até 5, 6 dias sem fazer cocô e tá tudo bem. Esse cocô precisa ser levemente pastoso, quase líquido, ele não pode ter uma textura como as fezes de um adulto, e isso é bem importante também para identificar que esse bebê tá bem hidratado. Se o seu bebê recém-nascido, que só mama leite materno, tá passando aí 2, 3, 4 dias sem fazer cocô e fazendo pouco xixi, é um sinal de alerta para desidratação e esse bebê precisa ser avaliado imediatamente, porque muito provavelmente ele não tá mamando o suficiente. Mais um sinal de hidratação que a gente consegue perceber com certa facilidade é a hidratação desse bebê visivelmente. Então a gente bate o olho no bebê e a gente vê que ele tá com a pele hidratada, com a boquinha hidratada, os olhinhos são brilhantes, tem uma aguinha ali nos olhinhos,
tem saliva na boca. Tudo isso é sinal de que esse bebê está bem hidratado. Se a gente bate o olho no bebê e a pele desse bebê tá super ressecada, a boca tá cheia de vincos, sabe, no inverno, quando tá tudo muito seco, que a gente fica com a boca cheia de tracinhos, assim, super ressecada? Pois é, para um bebê isso pode ser um sinal de desidratação. Se o bebê tiver só esses sinais, mas estiver fazendo um montão de xixi, é muito pouco provável que tenha alguma desidratação ali. Mas é importante também a gente ficar atento a esses sinais visíveis, que a gente bate o olho no bebê e fala, opa, pode ter alguma coisa errada aqui. E agora, pensando em termos mais comportamentais, do que a gente consegue observar em um bebê que não está mamando o suficiente, tem duas coisas que são bem importantes e que dá para ajudar nessa identificação de suficiência ou insuficiência de leite. O primeiro é um comportamento tranquilo depois das mamadas. Então, se o bebê termina de mamar e fica relativamente tranquilo, se ele termina de mamar com o corpinho relaxado, você levanta o bracinho desse bebê, ele solta, parecendo um bonequinho, mesmo que não esteja dormindo, ou termina de mamar dormindo, mas tranquilo, relaxado, isso é um sinal de que muito provavelmente esse bebê mamou o suficiente naquela mamada. Bebês que terminam a mamada ainda muito chorosos, muito irritados, muito incômodos, podem estar mamando menos do que deveria e podem estar ficando com fome. Então, terminar as mamadas relaxado é um super sinal que diz que o seu bebê está sim mamando o suficiente. E mais um sinal comportamental de bebês que mamam bem é o intervalo entre as mamadas. Bebês recém-nascidos, como demoram muito para mamar, porque a técnica de amamentação ainda não tá muito boa ali, e tem um estômago muito pequeno, então cabe pouco leite, eles precisam mamar com muita frequência. E as mamadas são longas, então eles acabam mamando por muito tempo, então as mamadas com recém-nascidos costumam durar pelo menos 45 minutos, e eles sentem fome muito rápido, então naturalmente depois de 1 hora, 1 hora e meia, eles podem querer mamar de novo. Isso tá ok, é normal, padrão de recém-nascido. Porém, se você tem um bebê que passa 1 hora e meia mamando sem parar, às vezes 2 horas no peito sem parar, sai do peito e fica 15, 20 minutos e já quer mamar de novo, a gente pode ter um sinal de alerta de que esse bebê não está mamando como deveria, não está mamando o suficiente. Então ele acaba ficando muito tempo ali, tira uma quantidade muito pequena de leite desse seio e naturalmente sente fome em 15, 10, 20 minutos depois de passar horas mamando. E só para lembrar de uma coisa importante, o bebê não estar mamando o suficiente não significa que você não tem leite o suficiente. São duas coisas diferentes, tá? O bebê pode não estar mamando o suficiente mesmo que você tenha muito leite disponível. E isso acontece porque o bebê não está mamando com a técnica certa. Então, embora você tenha muito leite disponível, esse bebê não está conseguindo tirar esse leite ali do seu seio. E isso é uma situação que demanda uma intervenção não em relação à sua produção de leite, mas em relação à correção da técnica de amamentação desse bebê. Já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado no final desse vídeo, de como conseguir a pega correta do bebê, e você pode assistir lá e já conseguir corrigir aí o que está fazendo o seu bebê não mamar o suficiente. O ganho de peso desse bebê é o que menos nos importa, se ele está saudável, se ele está hidratado e se desenvolvendo bem. Mas é super importante que você busque o suporte de uma consultora de amamentação, e eu atendo online para todo o Brasil, eu faço esses atendimentos, eu dou esse suporte. Então, se você estiver precisando de ajuda para amamentar o seu bebê, se você estiver identificando que o seu bebê não está mamando o suficiente, ao invés de correr, dar fórmula, mamadeira para esse bebê, o que naturalmente vai levar esse bebê a um desmame muito rápido, clica aqui embaixo, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, me manda uma mensagem que a gente conversa e eu posso te ajudar. É isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que agora você fique mais tranquila, conseguindo identificar os sinais de hidratação do bebê e saber se ele está mamando o suficiente ou não. Me segue lá no Instagram, que tem bastante conteúdo como esse por lá. Eu respondo caixinha de pergunta todos os dias, então eu posso tirar todas as suas dúvidas. Isso pode te ajudar ainda mais. Um beijo e até a próxima semana.